Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do ES em Debate. O governo do estado promoveu mudanças na geografia regional do estado. Isso ocasionou mudanças significativas no agrupamento dos municípios capixabas. Acompanhe a reportagem. Depois de muita discussão no plenário da Assembleia, o mapa regional do estado mudou. O número de micro-regiões caiu de 12 para 10. E, de acordo com o governo do estado, a mudança vai contribuir para a melhor distribuição dos investimentos nas áreas sociais. O desenvolvimento regional tem grande peso no plano de governo e a reorganização da divisão regional do estado. A mudança se justifica pela necessidade de tornar equilibrado o crescimento de todas as regiões. Outra novidade foi a criação dos Conselhos de Planejamento e Articulação Regional como organismos consultivos. Os conselhos vão participar da governança da microrregião e também coordenar as discussões de dois grandes temas: investimentos públicos e plano de desenvolvimento. E para falar sobre o novo mapa das macro e microrregiões do Estado do Espírito Santo, nós convidamos hoje o Guilherme Pereira, que é secretário de Estado de Economia e Planejamento, e também o Eduardo Reis, que é economista. Eu começo perguntando ao secretário o que muda, secretário, a partir desta nova divisão, na prática, o que muda e também por que essa nova divisão? Olha, o que muda é que nós trabalhávamos com 12 micro-regiões, vamos trabalhar com 10 micro-regiões, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, algumas mudanças aqui de nomenclatura, mas isso não é tão relevante assim. E a outra mudança importante também é que nós, nessa configuração aqui, eu acho que vamos conseguir aproximar mais as questões de divisão de trabalho na saúde, na segurança, etc. Nós estávamos com uma divisão que foi muito boa no momento em que foi feita, mas já estava aí chegando próximo de 20 anos e elas estavam um pouco fora, tinham alguma dificuldade para a saúde, para a educação, para a área de segurança, e eles estavam, na verdade, usando uma outra regionalização. Não foi possível um acerto 100% das diferentes visões, mas esse aqui está mais compatível com, digamos assim, a média delas, e eu acho que ele vai ter mais utilidade na organização do serviço público no interior. O senhor falou da diminuição dessas micro-regiões, de 12 para 10. Isso é para dinamizar um pouco mais também os serviços que o Estado pode prestar nessas localidades? Sem dúvida. Quer dizer, aqui tem a grande novidade, talvez, da lei. Eu acho que é um assunto que provavelmente no decorrer dessa conversa ele vai surgir, mas eu acho que a grande novidade dessa lei é o artigo 7º, que ele institui os Conselhos de Planejamento e Articulação Regional. Então, assim, foi feito com esse propósito justamente de facilitar a organização dos grupos de interesses micro-regionais para fazer uma melhor articulação do planejamento no interior. Então, esse objetivo, quer dizer, na verdade, quando se discute como fazer a divisão, é difícil, sobretudo no Espírito Santo, porque o Estado do Espírito Santo é muito pequeno, não tem grandes diferenciações, né? Em algumas regiões elas são bastante homogêneas, então não é fácil fazer a distribuição, mas você pode privilegiar fortemente o critério do fluxo econômico, quer dizer, ver como é que é o fluxo econômico das mercadorias. Mas nesse caso aqui nós cruzamos um pouco alguns outros fatores culturais, políticos, etc., dado que aqui também tem o interesse em ver qual é a dinâmica social no sentido de melhor articular esses grupos de interesse. Ok. Eduardo, o que você observou ou o que mais te chamou a atenção nesse novo mapa? Evandro, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para a participação do programa. Acho que vocês estão prestando uma contribuição importante para a sociedade, debatendo temas de interesse. Isso, em relação à lei, o que me chamou a atenção, mais exatamente, não foi nem a nova divisão, mas sim a criação dos Conselhos de Planejamento e Articulação Regional. Para mim, isso aparece como uma novidade. Eu não sei muito bem como esses conselhos vão funcionar, talvez o Guilherme possa explicar mais Já eu pergunto a ele sobre o funcionamento deles, mas a expectativa que se tem, nós que somos cidadãos, é em relação à captação de recursos para os municípios, que esses conselhos possam contribuir
para uma maior captação de recursos, tanto recursos públicos quanto privados, para o interior dos municípios. Então, fica aí essa expectativa, né, com esse espaço de articulação e de planejamento, né? Então, acredito que possa prestar essa contribuição. Secretário, essa é a maior novidade da lei que alterou esse mapa. Como é que esses conselhos vão atuar na prática já a partir de 2012? Olha, eu acho assim que é importante situarmos em primeiro lugar como é que surge essa ideia. O governador Casagrande tem uma proposta muito clara com relação à organização dos investimentos no interior. Está lá no mapa estratégico do plano de governo, está lá como destaque, que é um foco de trabalho do governo, quer dizer, como objetivo central de governo, que é a ideia do desenvolvimento regionalmente equilibrado. E todos nós sabemos que o desenvolvimento do Espírito Santo é muito concentrado aqui no litoral, mas na parte central do estado, né? Então a ideia é fazer com que essa produção concentrada aqui, emprego, população, enfim, concentrado nessa faixa, vá para o interior, ou seja, que essa dinâmica alcance também o interior. Então, uma das formas de fazer isso é organizar bem o investimento público no interior. Porque a gente sabe que geração de renda, de emprego é o setor privado. Sim. Mas a gente sabe que o setor privado, para realizar investimento, ele precisa de encontrar lá um ambiente adequado para isso, né? E quem é que cria esse ambiente adequado? Quem é que pode contribuir para criar? É o investimento público. Esse investimento público pode chegar na frente, organizando e criando esse investimento, esse ambiente favorável para o investimento, para o investimento privado. Então, a ideia é que estes conselhos, então, possam articular o investimento público no interior. Público, não só do governo do Estado. O governo do Estado com capacidade de orientar de forma mais efetiva, mas o investimento municipal, a captação de recursos do governo federal e de outras fontes, que esse conselho então possa articular e construir um consenso na microrregião do que ela é a prioridade para a região. Então esse é o primeiro papel que se atribui ao conselho, visando aquele objetivo estratégico de desenvolvimento regional equilibrado. Esse conselho é formado por quem? Bom, deixa eu só falar assim, um segundo aspecto que a gente espera deste conselho, que é cada micro-região dessa, isso também é outra definição do governador, tem o seu plano de desenvolvimento. Então eu diria o seguinte, que o conselho tem essas duas grandes atribuições, articular e construir consensos na micro-região com relação ao investimento público, visando suprir os déficits de serviços públicos no interior. E um segundo ponto, ser o mobilizador e construtor de um plano de desenvolvimento para aquela microrregião. Agora, com relação à composição, nós teremos aqui os conselhos, o projeto de lei que está em discussão, né, para ser aprovado pelo governador, ele contém a ideia de que os conselhos sejam constituídos por prefeito, presidente de Câmara e 2 representantes da sociedade civil de cada município. Então, uma região, por exemplo, que tenha 7 municípios, por exemplo, o conselho terá 28 pessoas. Essa é a composição do conselho. Perfeito, perfeito. Eduardo, como é que a gente pode levar investimentos para o interior? E uma preocupação que existe, né, a gente percebe, o extremo oeste, de sul até o norte do estado, é uma preocupação, é uma região com baixo poder de investimentos ou baixa intenção de se investir. Como é que pode se mudar isso a partir desse plano, tendo em vista, principalmente, que nos próximos 5 anos não é mais a Grande Vitória que tem a maior parcela de investimentos? É uma grande verdade, né? A gente precisa reforçar, né, o fato de que no último levantamento do Instituto Jones, né, de investimentos previstos, a região metropolitana realmente não despontava como a primeira região, né? Pela primeira vez isso, né? Pela primeira vez, né? Segundo lugar, né, no ranking das regiões, das micro-regiões.
Então, do total aí de 100 bilhões, né, de recursos previstos para serem investidos até 2015, a região metropolitana está com cerca de 20%, sendo a maior parte, 40% aí, destinado, né, à região da metrópole expandida sul, e fica cerca de 30% aí para o Polo Linhares, né? Agora mudou até o nome, né? A metrópole expandida sul também é litoral sul, né? Exatamente, Polo Linhares Agora é Rio Doce. Rio Doce. E Cachoeiro, agora é Rio Doce, né? Então, tem que nos adaptar, né? E realmente tem essa preocupação porque localidades como você citou, que é, vamos colocar, a região do Caparaó, né? Região Noroeste 1 e Noroeste 2, que agora assume que nome? Noroeste. Noroeste. Apenas, né? Essas É a região do Colatina? Exato. Isso, Noroeste. Noroeste. Isso, exatamente. Onde Caparaó, né? E Centro-Oeste, né? Centro-Oeste. Caparaó lá, né? Centro-Oeste. Abaixo do mapa, né? Caparaó, Que pega continua, Alegre. mantém o nome. Mantém o nome. E lá em cima, onde pega Noroeste 1, onde ficava Coporanga, e Noroeste 2, onde ficava Nova Venécia, né? Em geral, os municípios que fazem divisa com Minas, né? Exatamente. Aí, Aí para o Noroeste. só pegavam cerca de 4%, só estão com a previsão de 4% desses investimentos futuros. Então, a preocupação é que essas localidades que já sofrem com um problema, até mesmo de migração, né, de população, que é um indicativo de que está havendo um certo retrocesso econômico, só desponta aí com 4%, né, do volume desses investimentos. Então, me parece que o caminho para que essas localidades passam a receber, né, maiores investimentos, isso começa por parte da capacitação, né, dos municípios, né, dessas localidades, em estar apto a receber empresas, né? Uma das sugestões, por exemplo, que nós identificamos no estudo de viabilidade de implantação de polos empresariais, é que os municípios devem eventualmente constituir, por exemplo, uma sala do empresário, né? Que seria um espaço onde o município estenderia ali o tapete vermelho para poder receber o empresário, dando ao empresário todas as orientações que o empresário precisasse para poder fazer a instalação, né, desses projetos, e também uma atuação desses municípios na parte de prospecção de empresas também, que é um fator relevante, né? Então, fica aí essa informação de que, de certa maneira, a gente percebe um movimento de descentralização dos investimentos, né? Como o secretário comentou, o fato é que hoje ainda se encontra concentrado na região litorânea, né? E fica o desafio para essas localidades, que tipo de ações e que tipo de iniciativas de fomento, né, nós teríamos para poder, não seja via intensificação de incentivo fiscal, e aí o secretário de repente pode comentar, né, o que o governo tem esperado aí, né, para os próximos anos em termos de ações para essas regiões. Ok. Olha, a gente vai voltar a falar sobre esse estudo no próximo bloco, porque a gente faz agora uma pequena parada, mas a gente volta já já. Aguarde. Estamos de volta com o Espírito Santo em Debate. Hoje nós estamos discutindo o novo mapa do Espírito Santo no que diz respeito a macro e micro regiões, e para isso nós recebemos o Guilherme Pereira, secretário de Economia e Planejamento aqui do Estado, e também o Eduardo Reis, que é economista. Eu vou começar o segundo bloco com o secretário, perguntando o seguinte: secretário, na visão do senhor, qual a principal alteração, mesmo que seja divisão, que trouxe esse mapa? Muda a visão do Estado? Olha, eu acho que em algumas regiões eu acho que não muda muito. Por exemplo, na questão, no norte ali, eu acho que não há uma mudança muito significativa. Eu acho que reorganiza ali, diminuindo o número de regiões, onde nós tínhamos 3, passamos a ter 2. Mas eu acho que a mudança mais importante está no sul, porque ali tem uma visão de futuro também. Então, eu diria talvez nessas discussões aqui para chegar a esse mapa, eu acho que teve assim, 3 enfoques interessantes. Um é a dinâmica econômica, a outra coisa, a dinâmica social, política, etc., para ver como é que nós melhor poderíamos organizar os interesses aqui.
E uma terceira visão é assim, procurar olhar um pouco para o futuro. Então isso é muito claro aqui na região sul, onde tem uma previsão de investimentos muito significativa aqui na região do litoral, não é? Então, ao fazer essas alterações aqui no sul, onde tínhamos 2 regiões aqui, passamos a ter 3, a inclusão aqui dessa região litoral sul, nesse formato que está aí... Presidente Kennedy no litoral sul agora, antes era do Polo Cachoeiro. Polo Cachoeiro. Então, o presidente Kennedy, Marataízes, Itapemirim, Rio Novo do Sul, Anchieta, Alfredo Chaves e Piúma, conformando aqui essa região sul, e Guarapari também. Aliás, desculpe, não, Guarapari participa do consórcio lá, mas aqui na região ele vai continuar na região metropolitana. Mas, enfim, até Anchieta, portanto. Então, nesse litoral sul, tem muito, esse formato aí foi muito condicionado às propostas de investimentos que tem para lá, né? Siderurgia aqui, que deve crescer muito nessa área e que vai exigir uma articulação desses municípios para resolver problemas de mobilidade, para resolver problemas de infraestrutura, educação, moradia, pelo grande impacto que está sendo previsto para essa região aí. Isso tendo muito a ver com o que a gente falava no primeiro bloco, como sendo a região de maior investimento nos próximos anos, não é, Eduardo? Me chama a atenção, né, nesse caso, a preocupação, acho que do governo, né, em criar essa região, uma preocupação acertada, porque quando a gente olha para a questão de interiorizar investimentos, a gente precisa interiorizar investimentos, mas não só os investimentos, né? Também o desenvolvimento econômico. E aí a atuação do Estado é fundamental, né? Porque você observe bem que você vai ter provavelmente um grande fluxo migratório, né, para essas localidades. Já prevendo o impacto social, né? Exatamente. E aí o desafio que se fica é saber se o Estado vai conseguir fazer frente com os investimentos públicos que precisam ser feitos, né, que foram colocados aí pelo secretário, para poder cobrir as externalidades, né, que possivelmente serão criadas, externalidades negativas, né, que tendem a ser criadas, né. É possível, quando a gente olha, por exemplo, a questão da região metropolitana, né, hoje nós estamos aqui numa localidade que cobre aí 5% do território capixaba, com cerca de 50%, metade da população capixaba em 5%, né? Então, historicamente, a gente vê que desde a década de 70 para cá, vamos dizer, esse movimento, né, de populacional crescente, isso trouxe problemas, né, na região metropolitana que hoje nós vivenciamos, que é problema de violência. Em alguns lugares você vê o problema das chuvas, né, porque a ocupação desordenada do solo. Então, realmente fica um desafio, né, para que, né, nessas localidades que vão receber um fluxo grande de investimentos privados, que o governo, né, consiga fazer os investimentos públicos, né, necessários. E eu não sei quais são os números da PPA, né, agora para 2012 e 2015, né? Mas nesse levantamento do Instituto Jones, que foi feito, você tinha um percentual ainda bem reduzido de investimento em educação e saúde, estava cobrindo 3% desse total de 100 bilhões de investimento. Então, é óbvio que esses números de maio, né, não compreendem ainda, né, os dados do PPA. E talvez o secretário possa comentar também os investimentos públicos, né, que estão sendo previstos para se criar infraestrutura de saúde e educação para esses lugares, que também é algo importante, né? Há uma preocupação, secretário, com investimentos nessas áreas básicas, nesses municípios, saúde, educação e infraestrutura, saneamento básico? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, essa é a grande preocupação. O que a gente sabe também é que os recursos são sempre escassos, as demandas sempre correm na frente, né? Então, nesse caso que nós estamos discutindo aqui, sobretudo os municípios fora da Grande Vitória, aliás, a Grande Vitória também aí tem um Conselho de Desenvolvimento de Vitória, né, o CONDEVIT, que já é antigo. Agora, nas 9 outras micro-regiões que estamos organizando o Conselho, o propósito é exatamente esse, buscar maior eficiência, buscar otimizar a alocação do gasto público no interior. Você sabendo que os recursos são escassos, que você nunca consegue atender a todos da melhor maneira possível, né? Embora é importante dizer que o interior do Espírito Santo já melhorou muito, a gente tem investimentos no interior hoje, todas as áreas de saúde, educação, etc., que já melhorou muito,
e nos últimos 10 anos, digamos assim, mas é importante que você tenha um sistema que possa encontrar como tornar mais eficiente o gasto público. O que eu quero dizer com isso? Quando você discute um investimento, às vezes, município a município, né? Com cada comunidade do município, às vezes você corre um risco, às vezes pode correr o risco de você colocar uma escola próximo de uma divisa e do outro lado, a poucos quilômetros, tem uma escola ociosa. Na saúde pode acontecer a mesma coisa. E na saúde tem um problema ainda maior, porque os serviços de saúde eles são hierarquizados. Você não tem população para ter um hospital de alta resolutividade, de soluções de problemas complexos em cada município. Isso tem que ser regionalizado, ou até macro-regionalizado. Né? Você tem algumas situações de especialidade, dado o tamanho do Espírito Santo pequeno, 3,5 milhões de habitantes só, de repente você tem algum tipo de instalação de alta resolutividade, altamente sofisticada, que só cabe a Vitória. Entendeu? Então, o serviço de saúde é hierarquizado, então não podemos ter um hospital, quer dizer, em cada, de alta resolução, em cada microrregião, às vezes vai ter que ser na macro, alguma de menor regionalização na micro. Maternidade, por exemplo, maternidade é uma maternidade de atendimento assim, de baixa complexidade ou de complexidade normal, de repente você pode ter uma a cada 2 municípios ou 3 municípios, de repente podemos estar falando de 2 ou 3 na microrregião, mas quando eu falo de hospital já com alguma complexidade, de repente vai ser um na microrregião, um de mais alta complexidade só na macro. A delegacia, que é uma coisa que no interior se reclama muito, por exemplo, atendimento na delegacia 24 horas. Não tem população, graças a Deus, assim, não tem população e graças a Deus não tem crimes suficientes para ter delegacia 24 horas em todo o município. Uhum. Né? Então, assim, é preciso que isso seja sentado à mesa, todos os interesses daquela mesma região e combinado. Olha, não vamos fazer aqui uma delegacia de 24 horas, que não vamos fazer hospital, que não vamos fazer escola de ensino médio de tal porte, que não vamos fazer escola de ensino profissional de tal porte, e assim por diante, para que nós possamos otimizar a definição do gasto público no interior. Secretário, a Amunis participou de alguma forma conversando sobre essa nova divisão, essa descentralização também de investimentos? A Amunis participou sim, essa divisão foi discutida aí com a executiva da Amunis em umas 2 oportunidades. A questão dos conselhos agora que nós vamos discutir com a Amunis. Eles já têm conhecimento, já sabem, já foi informado nessa executiva, mas os detalhes agora de implantação e etc., nós vamos avançar nessa discussão com eles agora. Eduardo, pois não. Não, deixa eu só reforçar um ponto que eu acho importante, é que o secretário colocou sobre a condição dos municípios de fazer captação de recursos públicos, e aí quando ele coloca recursos públicos, está falando não só dos municípios captar recursos junto ao Estado, mas também isso tem a ver com a captação de recursos junto à União. Principalmente. Né? E isso é muito importante porque a gente precisa sempre reforçar, né, os fatos que nós temos de ameaça, né, de Fundap, né, de royalties, que isso pode impactar na capacidade dos municípios em receber recursos, né, de transferências constitucionais. Né. E aí, no que se refere às transferências voluntárias, né, aqueles recursos de convênios federais, hoje os municípios do Estado, né, o Estado do Espírito Santo, ele aparece aí, se você pegar os dados da Secretaria do Tesouro Nacional de 2011, você vai ver que o Estado do Espírito Santo estava em 20º lugar no ranking, né, em termos de captação de recursos de transferência voluntária, que são recursos de convênios. E se você pegar, por exemplo, municípios parecidos com estados, né, no caso Rio Grande do Sul, enquanto que o Espírito Santo a gente está conseguindo algo em torno de R$40 por habitante ao longo do ano, o Rio Grande do Sul R$900 por habitante. Né? Então, em uma pesquisa que eu fiz aí a esses estados, eu vim percebendo o preparo que eles estão tendo em capacitar municípios para poder fazer elaboração de projetos
para poder acompanhar a execução dos projetos. Então, eu acredito que com esses conselhos, né, que nós destacamos aqui no início da entrevista, a gente também consiga criar condições ali para que aquelas regiões tenham uma capacitação técnica maior para poder fazer a captação de recursos que, por um lado, tem um aspecto político, né, a gente sabe que existe uma articulação política, né, mas que também tem um aspecto técnico, que é a capacidade gerencial dos municípios, ali tendo engenheiros, pessoas preparadas para poder elaborar os projetos e trazer os recursos. E esse é um ponto que eu queria aqui destacar e que eu considero importante. Eduardo, existe um estudo de viabilidade para a implantação de polos empresariais. Que estudo é esse? Como é que ele funciona? O que vocês têm percebido? Esse estudo foi encomendado pela Supim, né, na última gestão da Supim, e continua, né, no governo atual, né, vem sendo negociado junto com os municípios. Algumas localidades do estado, né, o que a Supim fez foi, na verdade, verificar, né, se era viável ou não a implantação de polos empresariais, para não acontecer de você instalar um empreendimento de polarização, às vezes num tamanho que é superdimensionado ou pouco dimensionado, e você não utilizar aquele espaço para poder receber os investimentos. Então, esses estudos foram feitos em diversas localidades do estado, levando em consideração já esses grandes investimentos, né, que haviam sido previstos. Eu, por exemplo, estudei o caso, por exemplo, do município de Alfredo Chaves, né? Eu trabalhava à época como consultor desse projeto, e eu tive a oportunidade de identificar e verificar. E uma das conclusões que nós chegamos, nós falamos até dessa sala do empresário, que é exatamente isso, a necessidade dos municípios estarem preparados para poder receber esses investimentos. Porque em alguns casos o investimento vai cair, por exemplo, em Anchieta, isso não é garantia de que vai se instalar num município em volta, né? Então, um município que estiver melhor preparado para poder receber esses fornecedores, essas empresas, com certeza vão conseguir sair à frente. E é fundamental, né? Porque se você pensar bem, os municípios tendo outras fontes de arrecadação, tendo outros investimentos, eles conseguem reduzir a dependência em relação ao recurso de transferência, que é hoje a constatação de que muitos municípios ficam dependentes desses recursos de transferência do Estado. Então, é importante o município ter a fonte de arrecadação própria, seja via ISS, seja via IPTU. Então, essa questão dos investimentos no interior é de fundamental importância para a gente poder mudar o quadro, né, dos municípios. Obrigado, Eduardo. Eu gostaria de agradecer a você, Obrigado. Eduardo Reis, que é economista, e também ao secretário de Estado de Economia e Planejamento, Guilherme Blas Pereira, desculpe. O nosso tempo está chegando ao final. O Espírito Santo em Debate de hoje vai ficando por aqui, mas eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.